Se você usou a internet nos últimos 2 anos, você com certeza já ouviu falar sobre a inteligência artificial. Ela já está até presente no nosso cotidiano. Temos os mais diversos modelos e funções, como criação de texto, imagem, vídeo e até código. Bem-vindo à era dos dados. Esse avanço tecnológico faz com que seja importante compreender o funcionamento dela. Como é possível o computador pensar como se tivesse vida apenas com umas linhas de código e nada de magia? Bom, a resposta está na matemática e na estatística. Eu sou o Anjo de Hidrogênio e esse é um canal de ciência e tecnologia. A inteligência artificial é uma área de estudo da ciência da computação e da ciência de dados com o objetivo de construir máquinas com capacidades humanas como pensar, resolver problemas e tomar decisões. Ela utiliza o aprendizado de máquina e o aprendizado profundo para aprender sobre o que ela deve fazer, assim como um cérebro orgânico. Quanto à sua aplicação, pode ser dividida em 4 linhas de pensamento classificadas de acordo com desempenho e ação. 1. Criar sistemas que pensam como seres humanos. 2. Criar sistemas que agem como seres humanos. 3. Criar sistemas que pensam racionalmente. E 4. Criar sistemas que agem racionalmente. As linhas 1 e 2 representam ações com desempenho humano, enquanto as linhas 3 e 4 representam ações com desempenho ideal, uma vez que nem sempre seres humanos são racionais. E a racionalidade é muitas vezes importante para o modelo de inteligência artificial, dependendo do caso. A inteligência artificial também tem paradigmas, ou melhor, linhas de pesquisa com cada uma um método diferente de alcançar a automatização das máquinas. As principais são 4. O paradigma simbólico efetua transformações simbólicas, como em números e caracteres, e manipula regras lógicas, as chamadas reasons. É um paradigma baseado em aprendizado supervisionado, que utiliza rótulos nos dados e tem dificuldade de generalização da informação, ou seja, exige que o conhecimento seja específico e explícito. Um exemplo de algoritmo de machine learning que usa esse paradigma é a árvore de decisão. O paradigma conexionista, diferente do anterior, não utiliza rótulos. Ele se inspira no funcionamento cerebral e utiliza dados numéricos para encontrar padrões, como conectar informações. Logo, se tem base o aprendizado não supervisionado, sem simbolismo no conhecimento, o que pode ser útil para o processamento de linguagem natural. Redes neurais são um ótimo exemplo. O paradigma evolutivo é baseado na teoria da evolução da biologia. Ele utiliza algoritmos genéticos que evoluem soluções de problemas, assim como programação evolutiva e estratégias evolutivas. Por fim, o paradigma estatístico é baseado em técnicas estatísticas e probabilísticas como análise de dados, inferência e testes de hipótese. Entre os métodos desse paradigma se encontra a regressão linear e as redes bayesianas. Spoiler, falaremos mais delas adiante. A partir daqui deve ter ficado claro que a matemática é de extrema importância para a criação de uma inteligência artificial e até mesmo para um aprendizado de máquina. Por isso, é necessário começar a entender a base matemática do paradigma simbólico. A lógica proposicional. A lógica proposicional se preocupa em classificar proposições, também chamadas de sentenças, em verdadeiro ou falso, sejam elas sentenças matemáticas, frasais, simples ou compostas. Exemplo, quando dizemos que 2 mais 4 é maior que 3, essa sentença se classifica como verdadeira. Quando dizemos que o Rio de Janeiro é a capital do Brasil, essa é uma sentença falsa. Já até podemos deduzir os 2 princípios da matemática lógica, que são o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. O primeiro é simples de entender. Se uma frase é verdadeira, ela não pode se contradizer sendo falsa. O segundo diz que afirmações são ou verdadeiras ou falsas, não tendo uma terceira classificação. Exemplo disso é a afirmação quem está assistindo vai se inscrever e deixar o like. Ela não é um talvez, e sim uma sentença verdadeira, não é? Se quisermos gerar proposições compostas a partir de outras, como Mirtila é uma baga e melancia também, que por sinal é verdade, utilizamos os conectivos lógicos. Temos 5 deles. O de conjunção e, em que todas as afirmações devem ser verdadeiras para que a proposição também seja. O de disjunção ou, em que apenas uma afirmação já basta para o valor lógico de toda a proposição ser verdadeira. O de negação não, que inverte o valor lógico da sentença, seja ela simples ou composta. O condicional então, em que apenas uma afirmação falsa implicar em uma verdadeira já refuta toda a sentença. E o bicondicional se e somente se, em que as afirmações devem ter o mesmo valor lógico para que a proposição seja verdadeira. Ainda que a lógica proposicional seja importante para um agente de inteligência artificial, nem sempre ela será o suficiente. Se você quer criar um robô inteligente, dependendo da função dele, ele vai se meter em situações bastante probabilísticas. Essas são as situações de incerteza, por isso será necessário que seu robô utilize de métodos estatísticos. Aqui já entra o paradigma estatístico.
Vamos criar um experimento mental com uma simples tabela de diagnóstico de pacientes com dor de cabeça em base de estarem doentes ou com estresse. E nesse experimento, seu robô deve fazer o diagnóstico apenas com os dados da tabela. Pois se é uma situação de incerteza, ele deve usar as probabilidades de cada categoria. Então vamos supor as probabilidades de 90% de um paciente estar com dor de cabeça, 60% de estar doente com essa condição e 70% de estar estressado com essa condição. Se representarmos essas relações por meio de grafos, podemos ver que dor de cabeça é a condição dessas sequelas, ou seja, tem duas probabilidades condicionais. Por mais simples que seja, você cria uma rede bayesiana. Redes bayesianas usam probabilidade condicional, o que pode envolver o teorema de Bayes, por isso o nome. Podemos calcular probabilidades condicionais de maneira simples para uma rede bayesiana usando a probabilidade de A acontecer dado a B é igual à probabilidade de A e B acontecerem dividido pela probabilidade de B. Agora, se o robô precisar saber a probabilidade de uma pessoa estar com dor por estar doente, que é o contrário de estar doente condicionado pela dor, usamos o teorema de Bayes escrito por a probabilidade de A acontecer dado a B vai ser igual à probabilidade de B acontecer dado a A vezes a probabilidade de A, tudo isso dividido pela probabilidade de B. Com base dos dados, supondo que uma probabilidade de estar simplesmente doente ser 80%, o robô calcula a probabilidade de estar doente condicionado por dor vai ser igual à probabilidade de dor condicionado por estar doente vezes a probabilidade de estar doente dividido pela probabilidade de dor. Tudo isso vai dar aproximadamente 79% da pessoa estar com dor por estar doente. Lembrando que esses valores são fictícios e oriundos do experimento mental. Por mais que é eficaz usar estatística para situações de incerteza, nem todos os casos ela é o ideal, assim como a lógica proposicional. Se eu disser que 26 graus Celsius é quente, seria uma afirmação verdadeira? Uns podem dizer que sim, outros podem dizer que não, já outros podem dizer que nem tanto. Acontece que não tem como dizer o valor lógico dessa proposição com precisão. Esse caso descreve um conjunto nebuloso e uma situação não de incerteza, mas de imprecisão. Mas que raios é um conjunto nebuloso? Conjuntos nebulosos são semelhantes com os conjuntos tradicionais da análise combinatória, porém, seus valores são imprecisos e lidam justamente com a linguagem natural. Vamos voltar no exemplo da temperatura. 26 graus Celsius pode ser quente se compararmos com 18 graus Celsius, mas é frio comparando com 40 graus Celsius. E isso é afetado pela percepção humana da temperatura, como 40 graus Celsius ser considerado quente mesmo que existam temperaturas maiores. Outros conjuntos nebulosos podem envolver altura, distância, desempenho escolar, entre outros. Podemos ver que a lógica proposicional, assim como a estatística, nem sempre será o suficiente para uma inteligência artificial tratar um problema ou classificar algo. Com isso, se quisermos lidar com situações de imprecisão, usamos, finalmente, a lógica fuzzy, o tema principal do vídeo. A lógica fuzzy é um ramo da matemática que não classifica sentenças em verdadeiro ou falso, mas sim o quanto uma sentença é verdadeira ou falsa. Isso ocorre pois falso e verdadeiro podem ser numericamente representados por 0 e 1, ou 0% e 100%. Assim, o valor de uma proposição em um conjunto nebuloso é mais uma porcentagem da veracidade. Para fazer as classificações, a lógica fuzzy usa as chamadas funções de inclusão, que são funções condicionais em função de uma incógnita x que servem como a regra de um determinado rótulo com alguns números de base. Elas podem ser de diversas naturezas, como triangular, trapezoidal, exponencial, sigmoide, entre outras, mas vamos abordar as duas primeiras. A função triangular recebe 3 números de base, sendo que o primeiro número diz que depois dele o x já começa a ter uma porcentagem de veracidade, o segundo diz o ponto em que x seria 100% verdadeiro, e o terceiro qual é o limite dessa faixa de classificação. A função trapezoidal recebe 4 números de base, sendo que o primeiro número diz que depois dele o x já começa a ter uma porcentagem de veracidade, o segundo e o terceiro dizem a amplitude em que x seria 100% verdadeiro, e o quarto qual é o limite dessa faixa de classificação. Para demonstrar melhor o quanto que nem sempre a lógica proposicional é o suficiente para uma inteligência artificial usar, eu desenvolvi um projeto no Arduino que classifica uma temperatura em frio, confortável e quente, usando tanto a lógica proposicional quanto a lógica fuzzy, e assim podemos fazer a comparação. Se você puder, será até melhor você mesmo fazer. O tipo de função de inclusão utilizada foi a trapezoidal,
se baseando em uma tabela que estará aqui na descrição. Com ela, se cria as regras que cada temperatura tem. Não foi seguida totalmente para não violar a teoria dos conjuntos, mas isso não é relevante agora. Para montar o nosso agente, você precisará de um Arduino Uno, um LED RGB, um botão, no mínimo 4 resistores de 220 ohms, um resistor de temperatura e umidade DHT11, um LED vermelho opcional, tendo que acrescentar mais um resistor para a conta, e jumpers ou conexões com a quantidade necessária dependendo de como se monta. O circuito é o demonstrado na tela, lembrando que o sensor está sendo representado pelo sensor LM35, mas não se preocupe, só faça as conexões de acordo com a polaridade certa e o pino de dados na entrada analógica do Arduino. Não se esqueça de conferir também qual as cores correspondentes do RGB, pois pode variar de modelo a posição de cada cor. Não se preocupe que o código completo estará na descrição. Bom, o circuito ficou assim. Essa coisa horrorosa. Mandando o código para a placa, podemos já ligar nosso projeto e fazer a comparação. O Arduino está no modo lógica proposicional. Não sei se dá para perceber, mas preste atenção que o LED está brilhando amarelo. Como já dá para imaginar que azul é frio, verde é confortável e vermelho é quente, podemos dizer que a temperatura está entre o que seria confortável e o que seria quente, pois luz vermelha com verde dá uma luz amarela. Agora, quando se aperta o botão, o novo modo será lógica fuzzy e a luz ficou alaranjada. Isso significa que a temperatura está mais para o quente do que para o confortável. Podemos então concluir sobre o funcionamento do agente. Com a lógica proposicional, o Arduino só seguiu as regras de cada rótulo e disse que era verdade a temperatura medida ser confortável e também ser quente. Com a lógica fuzzy, o Arduino disse a intensidade do valor lógico em uma linguagem próxima da natural, expressando que era mais verdade a temperatura ser quente do que ser confortável. Agora vamos fazer uma breve recapitulação. Quando um agente com inteligência artificial estiver em uma situação de certeza, como precisar seguir uma árvore de decisão, a lógica proposicional será útil. Quando ele estiver em uma situação de incerteza, como calcular a probabilidade de uma classificação, métodos estatísticos como a rede bayesiana será útil. Quando ele estiver em uma situação de imprecisão, como dar um rótulo em um conceito de linguagem natural que nem a temperatura, a lógica fuzzy será útil. E isso tudo foi o que talvez não te contaram sobre inteligência artificial. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado na compreensão do tema. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima.